E agora nós vamos falar sobre as emoções, como lidar com as emoções, com a minha convidada, a Marilda Seni, que é coach em desenvolvimento pessoal. Boa noite, Marilda, seja bem-vinda, viu? Boa noite, Fábio, obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. Nós que estamos felizes com a sua presença. Agora, lidar com as emoções não quer dizer reprimi-las não, né? Que nem a gente estava falando aqui no intervalo, né? Muito pelo contrário. Na verdade, quando você está reprimindo, você não está lidando com elas. Você né? está acabando com elas, né? Justo. E aí, trazendo aí uma consequência que provavelmente vai te dar muita dor de cabeça. Nós temos que gerenciar nossas emoções. Nós temos que aprender a fazer isso. Gerenciar as nossas emoções. Por exemplo, eu que estou aqui ao vivo com você, nós dois aqui estamos gerenciando as emoções, não é? Perfeito. Não pode ficar nervoso, tem que ficar tranquilo, tem que prestar atenção na conversa, não é isso? É justamente. E o que acontece nesse momento? Nós estamos tendo uma linha de pensamento, não é? Então, nós temos a percepção do que está acontecendo ao nosso redor, nós temos conhecimento do que nós vamos falar, né? Mas, de qualquer forma, dá aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, porque isso faz parte do ser humano. Né? E isso é gostoso, porque quer dizer que nós estamos vivos. Com certeza. Então, as emoções fazem parte de nós e nós precisamos aprender a gerenciá-las para ter os resultados que nós desejamos para as nossas vidas. Engraçado que eu estava esse final de semana num evento e uma senhorinha que tem deficiência visual chegou para mim e falou assim, ela ouviu eu falar. Eu estava, logo na saída, ela ouviu eu falar. Ela, claro, tem deficiência visual, ela estava se aproximando, ouviu minha voz e disse assim, Fábio Parpinelli? Eu falei, nossa, como é que ela me conheceu? Eu falei, a senhora ouve o programa de rádio? Não, eu assisto você na televisão. Eu falei, como é que é? Você me assiste? Você tem deficiência visual? Tenho. Engraçado isso, né? Quer dizer, é um tipo de emoção que faz com que aquela pessoa também tenha essa visão, vamos dizer assim? O que acontece? A nossa forma de comunicar com o mundo são através dos nossos sentidos. E a forma dessa pessoa que tem a deficiência visual se comunicar com o mundo se aprimorou pela audição. Não é? Então, sim, ela consegue perceber o mundo e essa percepção traz para ela uma sensação, que é uma emoção. Você, com certeza, traz para ela uma sensação muito positiva, muito boa. Olha que bom. Então, o que acontece? Ela ouvindo a tua voz, o teu timbre de voz, ela teve a percepção do que ela tem já quando te ouve nos programas. Então, é uma identidade. Uma identidade. Justo, que o sentido dela mais aprimorado, aí, no caso, a audição, traz para ela. Viu só? Beijo para você, ela deve estar assistindo a gente. Quer dizer, ouvindo a gente, né? Certo. Como que a gente pode, Marilda, equilibrar as nossas emoções? Porque eu percebo que todas as decisões que nós tomamos na vida, elas também têm um grau ou uma pitada, ou talvez muito da emoção. Às vezes uma compra ou uma decisão pessoal, uma decisão profissional, passa pelas nossas emoções. Tem algum truque para a gente equilibrar? Não existe truque, existe treinamento. Né? Eu falo muito nos meus treinamentos o medo que eu tenho da varinha mágica. Não existe varinha mágica. Nós precisamos desenvolver duas inteligências que são as bases da inteligência emocional, que é a inteligência intrapessoal, eu comigo mesmo, o autoconhecimento, a autopercepção, saber que nós temos uma matriz metabólica que nos movimenta, saber entender a nossa dinâmica familiar, dinâmica social, o que acontece ao nosso redor e entender quais são as nossas crenças que muitas vezes nos limitam. Essa é a inteligência intrapessoal, eu comigo mesmo. Aí você vai desenvolver, a partir daí, a inteligência interpessoal, eu com o outro. Desenvolver esse mesmo entendimento do outro. Entender a dinâmica social que ele foi educado, porque inclusive valores vêm daí. Né? Entender a sua matriz metabólica, a diferença entre homem e mulher, que os nossos organismos funcionam de uma forma totalmente diferente. Então, existe uma neurofisiologia que nós precisamos conhecer e aprender a gerenciá-la. Uma coisa que eu queria perguntar é que a gente, como as emoções elas vão fluindo, elas vão acontecendo, a gente muitas vezes não consegue controlá-las no sentido da demonstração. Um exemplo, eu estou com raiva, chego aqui, bastante raiva no trabalho,
e às vezes eu quero esconder, mas não consigo. Como lidar com essa situação? Eu devo esconder as emoções ou não devo esconder as emoções e por quê? Na verdade, é um pouquinho mais difícil de explicar isso, porque na verdade não existe o esconder. Se você reprime, lembra a primeira pergunta da repressão? Você está jogando embaixo do tapete. Uma hora aquilo vai explodir. Uma hora ela aparece. Com certeza. Ou até numa doença psicossomática, certo? Ah, ela pode somatizar. Claro, com certeza. Mas você também viver à mercê dessa emoção, por exemplo, como você fala, raiva no trabalho, Tá. você não pode, porque você vai comprometer o seu desenvolvimento, a sua performance. Entendi. Então, o que você precisa? Trabalhar essa raiva. Todas as emoções são positivas. Isso é super importante a gente trabalhar, a gente entender. Porque a emoção faz parte do nosso mecanismo de defesa da vida. Mesmo o medo? Sim, porque se você não tiver medo, você vai se arriscar à toa. Ah, tá. Você precisa de uma dose de medo para você ter o quê? Uma postura de cuidado diante das coisas. Entendi. Então, Deus nos dotou com as emoções para que a gente pudesse defender a vida. Só que a nossa dinâmica social fez esse mecanismo ficar adoecido. O medo, quando ele não é adoecido, ele é super eficiente na prudência. Ele nos leva para a virtude da prudência. Quando ele é adoecido, ele vai causar o pânico, onde você não tem mais a habilidade de cuidar disso sozinho, né? Então tem todo um contexto para a gente entender. E a raiva, ela é uma vitalidade, ela é uma força que te movimenta, certo? E para quê? Para mudança. Se você está diante de algo que te incomoda tanto, que causa essa sensação de que você está sendo aprisionado ou aquela revolta. Agredido, né? Justamente. Uhum. Então você tem uma energia, uma força para trazer a mudança. Bacana isso, hein? Bonito. Então as emoções, elas são super positivas. O que não é positivo? O quanto a gente tem adoecido as nossas emoções. Tá. E de que forma a gente tem canalizado elas também, tem essa, né? Mas é esse adoecimento, né? Olha que bacana a participação dos nossos telespectadores e você me ajuda a entrevistar a Marilda, viu? Vai mandando suas perguntas, ó. A pergunta vem agora de Bragança Paulista, é a Regina que pergunta: como eu controlo a emoção do ciúmes? Às vezes eu perco a cabeça, ela está dizendo. Ai, ciúmes. Na verdade, o ciúme, ele virou já um sentimento no caso dela. Você sabe a diferença entre emoção e sentimento? Eu vou explicar para vocês. Tá. A emoção é aquela percepção imediata que você tem da situação, tá? E que começa um processo de pensamento. Ela causou o seu desequilíbrio, ok? Tá. Depois desse processo de pensamento, vem uma outra sensação mais permanente. Esse é o sentimento. Então, no caso dela, vamos imaginar que ela tenha uma situação onde ela se sentiu ameaçada e ela ficou com ciúmes. Okay. Se o processo mental dela alimentar esses ciúmes, o que vai acontecer? Vai virar um sentimento mais permanente e mais potente. Uhum. E vai causar problemas porque ela vai ter problemas no relacionamento. O que precisa fazer? Trabalhar os pensamentos automáticos, fazer a gestão desses pensamentos que estão alimentando o ciúme. Será que esse ciúme é realmente verdadeiro? Ela está correndo risco? Ou simplesmente ela está tendo uma percepção equivocada, alimentada pela autoestima baixa que ela tem? É uma pergunta interessante. O relacionamento, ele está num nível de instabilidade que gera esses pensamentos automáticos, alimentando esse ciúme. Então você percebe que há necessidade aí de um autoconhecimento e de uma percepção inteligente da situação. Quer dizer, tem que se fazer uma análise, não pode se chegar a uma conclusão assim simplesmente por o simples fato do ciúme pelo ciúme. Quer dizer, tem que sempre ter uma causa, é isso que você quer me dizer? Com certeza. E aí vem a situação, é real ou imaginário essa ameaça? Eu criei isso daí ou realmente ela existe? Justo. E aí ela vai lidar com a situação. Se é real, é que o relacionamento não está legal e precisa ser revisto. Se não é ela que precisa trabalhar a autoestima. Olha só, Silvana de Itajaí, Santa Catarina, diz o seguinte: eu odeio chorar em público, mas isso sempre acontece.
A Marilda tem alguma dica para me ajudar a controlar as lágrimas ou lidar melhor com esse choro em público? Então, vamos lá, Silvana. A causa do choro é boa ou é ruim? Pois é. Porque a gente chora por emoção muito positiva, né? É verdade. E é muito gostoso chorar quando você tem algo para expressar de gratidão, por exemplo, né? Algo assim que toca o coração da gente. O grande desafio é o desequilíbrio, quando esse choro machuca você. Tá. Eu não quero me expor. Por que você não quer se expor? O chorar é um mecanismo também de extravasar, de defesa. Às vezes as pessoas têm o que eu chamo de gatilho, né? O gatilho do choro por uma questão de fraqueza, de querer realmente a autopiedade dos outros. Então nós precisamos, tem muito, né? Justo. Então nós precisamos entender a causa desse choro. Chorar não é errado, muito pelo contrário, é uma expressão de sentimento e a gente deve aprender a expressar o que a gente está sentindo de uma forma equilibrada e saudável. Uma outra coisa que me vem à mente agora também é que muitas pessoas que estão nos assistindo, às vezes você vai conversar com a pessoa e você está emocionalmente já abalado, ou abalada. E o que acontece? Você traz toda aquela carga de emoções do passado, né? E alguma coisa que não foi tão legal e que você viveu e que de repente você traz para aquela conversa. Isso tem uma carga emocional muito pesada. Ela pode ser prejudicial para nós, trazer essa carga do passado para cá? Com certeza. A nossa mente tem duas forças, que é a forma com que a gente aborda o passado, a forma com que a gente trabalha as nossas memórias e a forma com que a gente desenha o nosso futuro, a nossa imaginação, tá? Então, se você tem uma forma negativa de ver o passado, as suas memórias são sempre para o lado do negativo, como que você vai poder ter pensamentos positivos hoje? Que tudo que você se lembra é de algo que te traz dor. Então você não sabe agradecer pelo que você viveu, não consegue praticar a gratidão nas suas memórias, porque sempre há o que agradecer e o que reclamar, a escolha é da gente. Uma outra coisa, você ia complementar com alguma coisa? E no contexto, né, falando das duas forças, se você também não consegue trabalhar a memória de uma forma positiva, como você vai imaginar o seu futuro de forma positiva? Aí vem as questões das pessoas pessimistas. E é óbvio que isso vai interferir em todas as suas situações. E vai fazer mal, com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. Crianças. Vamos falar, estamos na Semana das Crianças. Crianças têm uma maneira diferente de lidar com as emoções do que nós adultos? Na verdade, eles têm menos vícios, né? Eles têm o que eles aprendem dos pais. E aí a grande importância de nós educarmos emocionalmente as nossas crianças. Ensinar para elas o que é correto, os devidos valores, fazer com que elas entendam o que são virtudes e cultivem virtudes. Esse é o desafio. A criança, ela replica o que ela vê e o que ela tem visto, né? Dia das Crianças, essa questão toda de consumismo, presentes e presentes, o materialismo que impera hoje, os pais estão mais preocupados no fazer a criança entender o que é ter do que realmente o que é ser. Então, nesse contexto, é muito importante, pais, ensinar inteligência emocional para os seus filhos desde a mais tenra idade, desde bebezinho. Inclusive, lidando com aquelas emoções mais prementes, né? Que são as primeiras, quando a criança ainda vê no pai e na mãe aquela característica, eu quero ser igual ao meu pai e minha mãe, não é? Justamente, o exemplo. E é o exemplo, né, que a gente dá. Agora, na questão, por exemplo, de nós lutarmos contra certas emoções. Emoções que vêm e você fala assim, eu não gostaria de sentir isso. Como que a gente faz para lutar, por exemplo, contra uma certa emoção de uma perda, de um ente querido, alguma coisa do gênero? Na verdade, inclusive no treinamento que eu desenvolvo, nós criamos uma ferramenta que é o Fluxo de Qualidade de Vida Inteligente, que começa justamente nessa linha. Você tem uma percepção da realidade. Essa percepção, ela vai alimentar seus pensamentos.
que vão alimentar seus sentimentos, seu comportamento e seu resultado. Você tem a realidade, a perda de um ente querido, ok? Existem as tragédias que nós precisamos aprender a lidar com elas. E aí vem a questão da inteligência espiritual. Você entender que nós estamos sujeitos a tudo isso, nós não somos onipotentes. As coisas acontecem e a gente precisa aprender a lidar com elas, né? Se você vai num velório, por exemplo, as pessoas que mais sofrem são aquelas que falam assim, eu não me conformo. Aconteceu e você tem que lidar com aquilo. Aí você começa um processo mental. A primeira coisa, né? O que você acredita? Que a vida é só material e termina aqui ou você acredita na vida após a morte? Se você é cristão, você acredita na ressurreição. Claro. E você vive essa realidade. Aí você vai viver o quê? O luto, que é a tristeza da perda, da ausência da pessoa. Existe um processo. Mas você, todas as vezes que lembrar-se daquela pessoa e daquela perda, você procura lembrar das coisas boas, do tempo que aquela pessoa esteve com você. E aí praticar o quê? A gratidão. Porque independente de qualquer coisa, aquela vida teve um tempo. E você tem aquele tempo para agradecer. Porque se você está sentindo a falta, é porque você viveu um tempo de graça com aquela pessoa. Então, todas as vezes que se lembrar de um ente querido, foque na gratidão de ter tido aquela pessoa do seu lado. Aí o que vai acontecendo? A ferida vai cicatrizando. E aí os sentimentos que vão ficando vão sendo as boas lembranças, as lembranças da gratidão. O comportamento vai ficando menos amargo, a pessoa vai sofrendo menos, até que realmente ela tem um resultado de trabalhar melhor a perda. Tá certo. Marilda, obrigado pelos seus esclarecimentos, principalmente por essa palavra no final, que eu acho que muitas pessoas que estavam aqui nos assistindo estavam precisando ouvir. Obrigado, viu? Eu que agradeço, eu acredito que nada é por um acaso, e se Deus nos colocou aqui para falar sobre essas coisas, com certeza para ajudar bastante gente. Sem dúvida. Essa é a minha missão. Tá certo, muito obrigado, viu?